Olá, bem-vindos ao Programa Nacional Multidisciplinar em Odontologia. Um programa que chega até vocês graças à parceria entre a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e a Conexão Médica. Hoje trouxemos para falar com vocês o professor Francisco Lia Mondelli, um dos maiores especialistas do país na estética. O professor Mondelli falará com vocês como obter sucesso nas restaurações de resina compostas anteriores, um tema que é de grande interesse para a comunidade odontológica, já que restabelecer o sorriso e a dignidade dos nossos pacientes, quando eles podem aparecer e mostrar o seu belo sorriso para o público, para seus amigos, são as coisas mais belas que a gente pode conseguir dentro do consultório e aquilo que nos traz mais satisfação na vida profissional. O professor Rafael é o professor doutor da disciplina de dentística da Universidade de Bauru, da USP de Bauru. Professor Mondelli, seja bem-vindo. Muito obrigado em meu nome, em nome dos professores do Departamento de Dentística da minha Faculdade de Odontologia de Bauru, da Faculdade de Odontologia de Bauru, da oportunidade de estar aqui presente, né, e podendo estar demonstrando o que a gente faz no âmbito do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru. É um prazer muito grande e a gente vai tentar mostrar alguma coisa do que a gente faz em termos de estética, de restaurações, de resina composta na região anterior, que hoje é um tema bastante em voga, principalmente no que diz respeito aí em termos de dentes claros, dentes clareados, de restaurações estéticas, correção de forma, função, né, de uma reabilitação estética desses pacientes na região anterior, que hoje em dia a gente tem aí uma procura muito grande a nível de consultório, a nível dos nossos pacientes. Bom, em relação à nossa apresentação, eu trouxe alguns casos clínicos, né, para a gente estar verificando a possibilidade desses tratamentos, a associação desses tratamentos estéticos, para que você tenha, né, resultados estéticos satisfatórios, não só em termos vamos dizer assim, da aparência estética em si, mas também quando da necessidade de você estar reestabelecendo a função desses dentes anteriores, que muitas vezes eles se apresentam com erosão, desgastados, né, com forma, alteração de forma, alteração de cor, e eventualmente você vai, através de procedimentos estéticos, muitas vezes utilizando tratamentos prévios como clareamento, microabrasão e depois complementando esses tratamentos através das restaurações de resina composta na região anterior. Então a gente vai ver, primeiramente, né, esses casos aqui seriam, né, a minha titulação, meu endereço, né, o meu fone 14-3235-8265 da faculdade, o meu e-mail, né, rafamonde@fob.usp.br, né, que a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, né, dos profissionais aí que estiverem acompanhando ou que acompanharam, né, essa apresentação por intermédio da Conexão Médica e associação com a PCD. Então hoje a gente vai ver, a princípio, como obter sucesso nas restaurações de resina composta em dentes anteriores, desde restaurações simples, como uma classe 3, como restaurações mais complexas, né, em relação a você estar fazendo uma faceta de resina composta, você está fazendo uma reconstituição de guia anterior em função do desgaste, de erosão dos dentes dos pacientes. Dentre as possibilidades dos tratamentos estéticos que a gente tem na região anterior, a gente partindo, né, dos menos invasivos aos mais invasivos, isso vai depender do grau de comprometimento do dente, vai depender do tipo de alteração que aquele dente está apresentando. A gente tem algumas possibilidades, né, que vai desde a remineralização de lesões de mancha branca por cárie, você vai ter a microabrasão do esmalte, geralmente para remoção de alguns defeitos superficiais daquele esmalte. Você tem as técnicas de clareamento dental, que a gente observa aqui, ó. Aqui seria a microabrasão e aqui o clareamento dental, que hoje está muito em voga, principalmente, né, relacionado ao clareamento em consultório com energia de LED laser, através de você estar utilizando aqui uma barreira fotossensível, que a gente vai ver mais para frente. Restaurações convencionais de classe 3, classe 4, classe 5, etc. As facetas laminadas, tanto de resina direta quanto as facetas indiretas, que podem ser de porcelana ou mesmo a resina, né? Daí uns procedimentos mais invasivos seriam a coroa pura de resina composta ou coroa pura de porcelana, e mesmo
as coroas metalocerâmicas. Dentre todos esses procedimentos, a gente vai se ater mais ou menos nesses procedimentos mais conservadores, né, na microabrasão, clareamento e principalmente nas restaurações convencionais e nos laminados nas facetas, né, estéticas da região anterior. Então, o primeiro caso que eu separei para vocês seriam, né, duas restaurações de classe 3, e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em estabelecer cor, em determinar a cor adequada desses dentes em restaurações de classe 3. Aqui era um paciente que ele apresentava restaurações antigas, insatisfatórias, com alteração de cor, mas que não se apresentavam, né, com uma recidiva de cárie, pela característica. Então é uma alteração oriunda do próprio material da resina composta que apresenta esse tipo de alteração de cor. Nesse caso, o paciente apresentava uma cor C1. Então, geralmente, dependendo da cor original do dente, você pode, né, fazer opção do material que você vai utilizar. Aqui no caso, vou utilizar uma resina da 3M, a Z250, que ela tende um pouco a essa coloração acinzentada. Então, geralmente, quando você tem casos desse tipo, você pode utilizar esse tipo de resina que você consegue resultados bastante satisfatórios. Então, aqui, depois de feito o isolamento, preparo, né? A gente vê que tem um restinho de resina que vai ser removido. Então, fazendo o preparo, remoção de todo o tecido cariado e toda aquela resina remanescente, a resina antiga, né, previamente. E daí, para que você obtenha o sucesso, primeiramente, a gente pode lançar mão da proteção pulpar. Essa proteção pulpar seria ter como finalidade, como o próprio nome diz, de proteger a polpa, o remanescente, o órgão pulpar, evitando uma sensibilidade pós-operatória. E, eventualmente, também, a gente está fazendo uma proteção numa cavidade média ou rasa com cimento de ionômero de vidro, seria para você ter a presença desse ionômero de vidro internamente à restauração, com as propriedades oriundas do cimento de ionômero de vidro, que seriam principalmente a liberação de flúor, adesividade, coeficiente de expansão térmico semelhante à estrutura dentária, diminuição do estresse de contração de polimerização da resina composta e, eventualmente, você, utilizando uma base de ionômero de vidro, né, quando você tem a possibilidade de fazer essa aplicação, você vai ter um comportamento clínico mais adequado dessa resina composta, principalmente frente à infiltração, à reincidência de cárie desses materiais. Então, geralmente, no nosso departamento é uma filosofia de você sempre estar utilizando uma base cavitária para estar evitando maiores comprometimentos do órgão pulpar, desde sensibilidade pós-operatória, pigmentação, reincidência de cárie e, eventualmente, um comprometimento pulpar maior, né, daquele órgão pulpar. Então, depois de feita a proteção, isso é uma técnica que eu gosto de utilizar, uma sequência que eu gosto de utilizar. Primeiro você faz a proteção do complexo dentina-polpa e depois você faz o bisel. Porque muitas vezes, dependendo da cavidade, do acesso que você tem, às vezes, se você faz o bisel previamente à proteção pulpar, às vezes você pode pigmentar ou com material de proteção, contaminar a margem do bisel. Eventualmente, isso daí pode te levar a uma infiltração marginal, uma dissolução do material, principalmente quando a gente está trabalhando com cimento de hidróxido de cálcio. Então, uma forma de você evitar isso daí, uma técnica operatória, seria você faz primeiro a proteção pulpar e depois você faz o bisel, aqui no caso, utilizando uma ponta diamantada 11-11, seria um bisel, um chanfro, um chanferete, né, um pouquinho mais em termos de espessura desse bisel, poderia ser feito com ponta diamantada esférica, poderia ser com um ponto em forma de lápis. A gente tem várias opções para a confecção desse bisel. Então, aqui é uma ponta diamantada 11-11, fazendo o bisel. A característica do bisel é que a gente tem a proteção pulpar. Depois de feito o bisel, a gente vai partir para o condicionamento ácido. E Buonocore, né, quando ele idealizou o condicionamento ácido, ele já dizia que o bisel é uma parte constituinte do condicionamento ácido, para que você tenha uma adaptação, vamos dizer, uma gradação entre dente e resina composta, para que você consiga, vamos dizer assim, esconder a margem da tua restauração, para que você tenha a melhor resistência adesiva, que você tenha a menor infiltração marginal. Então, com certeza, a gente continua fazendo o bisel, como acho que o mundo inteiro ainda continua fazendo o bisel, salvo raras exceções aí. Então, a gente vê, em termos, depois de feito o condicionamento ácido, prestem atenção que durante o condicionamento ácido e durante a aplicação do sistema adesivo, como são dois dentes que ainda mantêm o ponto de contato na região do esmalte, a gente deve utilizar o quê? Uma matriz transparente para que você faça o condicionamento ácido e aplique o sistema adesivo, evitando que você tenha uma união entre os dois dentes. E, consequentemente, facilite também o procedimento operatório.
Então aqui fazendo a aplicação do sistema adesivo, né, o single bond, seria do mesmo fabricante da resina que vai ser utilizado. Depois de feito a aplicação do sistema adesivo, a gente vai fazer a polimerização daquele sistema adesivo com a técnica, né, de você fazer a aplicação de uma ou duas camadas, sempre você tendo que ter uma camada brilhante na superfície, né, e pela técnica úmida também quando você tiver a dentina exposta. Então, essas características eu acho que eu não preciso ficar me adentrando muito. Na realidade, a técnica úmida para os sistemas adesivos hoje em dia é a técnica, né, de escolha para a gente estar fazendo a hibridização de toda aquela dentina e todo aquele esmalte, tá certo? Então aqui a resina Z250, iniciando daí uma nova matriz e uma cunha para estabilizar e fazendo a aplicação dos incrementos dessa resina composta. Então isso é bastante importante, que você utilize incrementos oblíquos, ou seja, que você tenha adesão numa parede e outra parede, que tenha uma superfície livre, né, para aquele incremento de resina, para que ela possa contrair ou liberar as tensões, né, da contração de polimerização, de tal sorte que você não tenha a formação de uma fenda marginal, uma fenda marginal na interface dente e restauração, que vai te proporcionar aí uma infiltração marginal, uma pigmentação e um comprometimento daquela resina. Então é de extrema importância, primeiramente, o aparelho que você vai estar utilizando para fazer a polimerização. Então, um aparelho à base de lâmpada halógena ou mesmo um LED, tomar cuidado com a densidade de potência desses equipamentos. Então, é interessante que vocês utilizem para luz halógena 500, 600 miliwatts, em torno de 20 segundos de polimerização cada incremento. E se for utilizar um equipamento a LED, é interessante que a gente faça essa polimerização com uma densidade de potência geralmente mínima de 500 a 600 miliwatts por centímetro quadrado, se for utilizar uma lâmpada LED. Tomar cuidado com as lâmpadas LED, que apresentam baixa densidade de potência, em torno de 150, 200, 250 miliwatts, que eventualmente você pode ter uma subpolimerização da resina composta. E é lógico que se você tendo uma conversão inadequada, uma baixa conversão da resina composta, você tem piores, né, um comprometimento das propriedades mecânicas dessa resina composta, desde de propriedades mecânicas, propriedades físicas, como também as propriedades inerentes do material em termos de degradação hidrolítica, alteração de cor, maior desgaste e todo o comprometimento que pode ter esse material, né, você tendo uma subpolimerização. Então a gente tem que tomar cuidado, sempre estar averiguando o nosso equipamento de luz, né, principalmente de luz halógena, com o radiômetro, para ver se você tem uma densidade de potência adequada para estar fazendo a fotopolimerização dos incrementos da resina composta. Esses incrementos, voltando aos incrementos, com o menor volume possível, e a gente sabe que você consegue controlar a contração de polimerização a partir do momento que você trabalha com incrementos pequenos. Se você tem um incremento muito grande, né, a contração final vai ser maior. Não que você altere a contração da resina composta, ela tem uma contração fixa, que gira em torno de 1,5% a 2%, até 3%, 4%, dependendo da resina composta. Então você controla melhor, né, a contração de polimerização trabalhando com incrementos menores. Então a gente vai ter a aplicação dessa resina composta, é de extrema importância também, né, para as pessoas que trabalham com resina, com estética, que tenham equipamentos adequados para você estar fazendo a inserção e acomodação dessa resina composta. Então, espátulas, né, de aço escovado ou banhadas em ouro, que a gente tem aqui uma da Rufraidi, né, espátulas que são bastante interessantes, a Mini 3, a 3 para região proximal, essa espátula, uma espátula para posterior, para fazer condensação da resina composta. Essas são espátulas que eu gosto mais dessa Mini 3 aqui, ó, para fazer a aplicação da resina, tanto em classe 3, em classe 5 ou de facetas, que a gente está utilizando muito. E essas daqui são espátulas para a região interproximal, para você estar chegando na proximal dos dentes, né, e fazendo a aplicação e inserção da resina composta adaptação. Então aqui o outro lateral, com a matriz e a cunha, dando o contorno proximal, para depois a gente fazer a aplicação da resina, do novo incremento e devolvendo aquele contorno perdido, né, em função da remoção da restauração, que anteriormente tinha uma restauração de cárie, uma lesão de cárie. Então a gente tem aqui, depois de feita a aplicação, a polimerização com alguns excessos, e daí sim a gente vai, através da técnica incremental, fazendo a polimerização por cerca de 20 segundos cada incremento, fazer o acabamento inicial, que vai ser determinado, né, primeiramente, deixa eu só voltar aqui, né, o acabamento inicial, geralmente com uma lâmina de bisturi, um disco de lixa, eventualmente para você conseguir remover esses excessos.
Outras espátulas que a gente pode utilizar são as espátulas da Duflex, nacionais, da SS White, né? E é lógico que também há em associação a aplicação da resina com a espátula para que você consiga determinar uma superfície lisa e que te facilite o acabamento e polimento final, a gente deve estar também utilizando os pincéis, geralmente pincel de pelo sintético ou pelo de Marta, tá certo? Para você estar fazendo a aplicação da resina, né, utilizando esse pincel nas últimas camadas para que você tenha uma lisura adequada dessa resina e eventualmente você tenha um brilho que não venha ter um acúmulo de placa, uma deterioração mais precoce desse material. Aqui a gente utilizou a resina Z250, uma resina micro híbrida, né? A gente tem hoje uma gama bastante grande de resinas compostas que a gente pode estar utilizando na região anterior. Poderia ser utilizado aqui no caso de uma classe 3 até uma resina de micropartícula, porque você é uma restauração que não vai ser submetida a um estresse oclusal, uma carga oclusal muito grande, tá certo? Então você pode utilizar uma resina de micropartícula que apresenta pouca quantidade de carga e propriedades mecânicas inferiores do que quando a gente compara uma resina híbrida ou microhíbrida de média ou alta densidade. Então essa diferenciação a gente deve ter, porque em áreas de esforços mastigatórios você não deve utilizar uma resina de baixa densidade. Você deve fazer opção por uma resina microhíbrida de alta densidade. Então aqui no caso foi feita a utilização de uma microhíbrida, né, de alta densidade ou média densidade, que é a Z250, que tem a vantagem de ter, além da resistência mecânica em função da quantidade de carga que apresenta na sua composição, por ela ser microhíbrida, ela tem micropartículas na sua composição que te dá uma lisura semelhante às resinas de micropartículas. Então ela mantém as propriedades da resina híbrida e acrescentando ainda as propriedades da resina de micropartícula. Então aqui com uma lâmina de bisturi, uma vista mais aproximada, a gente removendo os excessos para determinar o contorno adequado, principalmente da meia, para você liberar a meia, ter uma meia aberta para ter a acomodação da papila, o paciente conseguir higienizar e devolvendo o contorno original do dente em questão. Então olha aqui ó, o acabamento inicial, aqui o resultado imediato após a remoção do isolamento absoluto. A gente vê quando você remove o isolamento absoluto, a resina geralmente ela tem a característica de se apresentar um pouco mais escurecida do que o dente em questão. Porque esse dente está isolado, ele está desidratado, então ele está mais claro. Então é uma característica de, geralmente, se você faz uma restauração e ela fica um pouco mais escura do que os dentes, após a remoção do isolamento, é uma característica que geralmente você vai conseguir chegar na cor original do dente. Se ela ficar da mesma cor do dente, o dente estando desidratado, né, é uma situação em que você vai ter uma resina que ela vai ficar mais clara, porque depois o dente vai reidratar, ela vai ficar mais clara que o dente. Então, geralmente, ela fica um pouco mais escura do que os dentes, né, depois que você remove o isolamento. Aqui, numa outra sessão, fazendo o procedimento de acabamento e polimento, com broca multilaminada, ponta diamantada, aqui disco de feltro, passa para polimento, para ter o brilho final e o resultado estético final, e uma vista mais aproximada, né, da restauração de classe 3, ó, uma vista frontal e uma vista lateral do resultado estético conseguido. Uma restauração de classe 3 simples, que foi feita somente com uma cor da resina composta, até pelo volume da resina, só a cor C1, né, C2, que era a cor da resina, e a gente vê o resultado estético bastante satisfatório em função do preparo, bisel e também da escolha do material para a confecção da restauração de resina, que é bastante importante, que é uma das situações em que você consegue resultados estéticos satisfatórios, saber escolher quais materiais ou qual material que vocês vão estar utilizando para confeccionar cada caso clínico. O segundo caso que a gente vai ver é um caso bastante interessante de um paciente jovem, em que ele apresenta hipoplasia do esmalte, que seria, né, a falta de deposição desse esmalte, então uma formação defeituosa, uma alteração quantitativa da quantidade daquele esmalte, mas ele apresenta uma dureza normal. Então o paciente jovem, a gente vê que até para sorrir, para a gente fazer a fotografia dele sorrindo era um pouco difícil, porque às vezes o paciente ele tem um constrangimento para estar sorrindo, para estar se relacionando socialmente. E tem vários pais que me procuram na faculdade, na clínica da faculdade, né, com esse comprometimento, às vezes, dos filhos, por uma alteração de cor, de forma dos dentes, que você tem um comprometimento do convívio social, principalmente a nível de escola.
Às vezes você tem lá o adolescente, a criança, o adolescente, que ele vai para a escola e a molecada fica tirando sarro porque tem dente. Às vezes já tive um paciente que o apelido dele era dente podre, porque tinha um dente com alteração. Então muitas vezes vai te tornando esse paciente, né, bastante tímido, né, introvertido. E não nesse aspecto a odontologia estética vem, né, preencher uma lacuna bastante grande para que a gente está devolvendo, né, ou restabelecendo ou estabelecendo uma nova estética para esses pacientes. Então a gente vê o caso inicial, né, o lado direito e o lado esquerdo do paciente com todas essas alterações, e aqui a gente fez um planejamento, né, restaurador, ou um tratamento, um planejamento do tratamento que abrange aqui três tipos de tratamento. Então, primeiramente, a gente vai estar realizando aqui, que nem vocês estão vendo, ó, o clareamento em consultório em única sessão, trabalhando com a energia de LED e laser. Então, é um sistema, uma tecnologia inovadora que foi desenvolvida aqui pela empresa, pela DMC aqui no Brasil. Então, é uma tecnologia brasileira, nacional, em que a gente está associando a energia do LED com a energia do laser de diodo de baixa, um laser de baixa, né, um laser terapêutico. Então você tem a associação do LED, que é uma luz fria. Então a grande vantagem de você estar trabalhando com o LED, que você consegue a fotoativação do agente clareador, que é um agente fotossensível, então geralmente com uma coloração diferente da cor azul da luz que vai fazer a ativação, para você ter uma maior captação dessa energia. E quando você faz essa energia, esse agente clareador, né, ele vai captar aquela energia, as moléculas vão entrar em uma vibração molecular e, consequentemente, você vai ter uma alta liberação de oxigênio num tempo curto. E sem o aquecimento, que é a grande vantagem desse sistema. Então, além de ser um sistema que você consegue resultados extremamente satisfatórios, a grande maioria uma sessão de atendimento, né, você não tem o aquecimento. E quando você compara aos outros sistemas, tipo arco de plasma, laser de argônio, ou qualquer outro tipo de tratamento ou de equipamento para fazer o clareamento, com certeza essa tecnologia é a tecnologia que você apresenta o melhor custo-benefício, tá certo? Então você tem um custo mais baixo e com os mesmos resultados aí de outros equipamentos importados, que geralmente o custo é muito maior, vai em torno de R$20 mil, R$21 mil. Enquanto esse equipamento que a gente está vendo aqui, o Ultrablu é em torno de R$5.600, R$6.000. Né? É um 3 em 1, que a gente chama, que ele serve para polimerização da resina, para clareamento e para laser terapia. Então é bastante interessante. Ele vem com laser assistido. Então você coloca no modo assistido, por exemplo, hipersensibilidade dentinária. Ele te dá lá de 90 a 120 joules. Você tem afta, herpes zoster, herpes simples, né? Ortodontia, movimento ortodôntico, pós-cirurgia, pós-implante. Então ele já te dá a dosagem mínima e a máxima, você regula, você vai com a ponta e faz a laser terapia de acordo com você quiser. Então geralmente quando eu trabalho com o Ultrablu na boca, fazendo o clareamento de boca inteira, então geralmente eu aplico o gel e faço 1 minuto e meio em cada sessão, né? 1 minuto e meio na sessão, 1 minuto e meio em cada segmento do dente. Aqui a gente divide por 3 e depois mais 1 minuto e meio em cada segmento. Então totalizando 3 minutos de ativação. Então você vê que é uma lâmpada fria que você pode ativar por até 3 minutos consecutivos sem maiores problemas em termos de aumento de temperatura. Diferente, por exemplo, se você fizer uma ativação com lâmpada halógena, que até funciona, mas o tempo que demanda e a sensibilidade é muito grande. Ou você está fazendo uma ativação com arco de plasma, que também aumenta muito a temperatura, tá certo? Ou mesmo laser de argônio, que você vai fazer a radiação somente por 30 segundos. Então a gente tem que levar em consideração isso daí. Então a gente tem aqui, ó, depois de ativado, esse gel ele fica com essa coloração alaranjada, a gente vê alguma formação de bolha do oxigênio já liberado. Então a gente vai ter aí, geralmente faz 3 aplicações a 4 aplicações na mesma sessão para conseguir esse resultado aqui, ó. O caso inicial e aqui uma sessão após o clareamento. Depois disso, é interessante que a gente aguarde por pelo menos 1 semana, primeiro para estabilizar a cor e depois para você ter a liberação de todo o oxigênio que esteja presente nas estruturas dentais, que porventura podem comprometer em demasia, ó, a resistência adesiva. Por quê? Porque o oxigênio ele inibe a polimerização da resina composta. Como todo tratamento clareador é a base da liberação de oxigênio,
né, por oxigenação, né, em que você vai, o oxigênio está ligando ao hidrogênio, então você tem a liberação desse oxigênio e da mesma forma que ele vai causar o clareamento dos pigmentos, geralmente dos anéis de carbono, que são pigmentados, ele vai também estar presente no esmalte. Eventualmente você pode ter um comprometimento em termos de resistência adesiva. Então, o ideal é que você aguarde pelo menos 48 horas, ideal uma semana, né, para ter estabilização da cor, do clareamento e a liberação de todo o oxigênio e não venha comprometer, né, de forma bastante considerável, ó, a resistência adesiva. Praticamente cai pela metade. Então, é ideal que você aguarde esse tempo. Então aqui, para a gente fazer as restaurações adesivas, né? Então vocês viram que está fazendo o bisel na ponta de canino, na ponta do lateral, fazendo o bisel também naquelas estrias que tem a falta de deposição do esmalte, com ponta diamantada esférica, como se fosse um chanferete, e depois também fazendo o jateamento com óxido de alumínio, fazer um micro jateamento com jatos de óxido de alumínio para aumentar a retenção desse esmalte. Então a partir daí, né, geralmente você faz primeiro a profilaxia, depois bisel, jateamento com óxido de alumínio. Daí a gente está protegendo todos os dentes, a interface, né, dos dentes, para que você também não tenha aquele mesmo problema de estar unindo um dente no outro após a aplicação do sistema adesivo. Então, antes do condicionamento ácido, você corta, né, os pedaços da tira de poliéster e vai aplicando essa tira nas ameias, né, entre os dentes, para que você não tenha esse problema. E aqui fazendo o condicionamento ácido das regiões onde vai ser feita a aplicação do sistema adesivo e a aplicação da resina composta para você restabelecer a estética e a forma desses dentes. Então olha aqui, ó, depois do condicionamento ácido, da lavagem, fazendo a aplicação do sistema adesivo, aqui a gente vai estar trabalhando com a resina da Dentsply, a Stet X, né, e com o adesivo Primer Bond 2.1, do mesmo fabricante. É interessante que você trabalhe sempre com o mesmo fabricante. Então olha aqui, ó, uma vista pura incisal, fazendo a aplicação, ó, já dando a nova anatomia do contorno incisal do lateral, aqui também do lateral do canino, do outro lado, aumentando ponta de canino, para devolver também, né, a lateralidade, a desoclusão pelo canino, no movimento de lateralidade. Fazendo a aplicação de uma nova camada de resina e preste atenção, primeiro utilizando espátula e aqui nas camadas superficiais, ó, a utilização do pincel. Esse pincel e as espátulas para resina são de extrema importância para que você consiga resultados satisfatórios durante a confecção das restaurações. Então é uma aplicação bastante sucinta, em que você sempre tem que deixar o mais liso possível a superfície da resina composta, de tal sorte a estar facilitando os procedimentos de acabamento e polimento e que você tenha resultado estético mais satisfatório. Então olha aqui, um outro material, um outro aplicador de resina, esse daqui é da Solis, ele é a base de uma silicona, né, mais mole para você fazer a aplicação. Então a gente vê aqui, depois de aplicada a resina, ó, na região da estria, na região incisal do lateral, uma vista frontal dos dentes anteriores. Depois de feito superior, o inferior, e esse paciente também ele apresentava algumas manchas hipocalcificadas, provavelmente em decorrência à fluorose endêmica. Tá certo? Então, nesse caso, eu fiz a opção de primeiro fazer o clareamento, as restaurações, e por final, para a remoção das manchas, fazer a técnica da microabrasão de esmalte. Essa técnica de microabrasão a gente trabalha, né, com uma pasta que a gente utiliza muito no departamento, que é a base do ácido fosfórico a 37%, que é o mesmo ácido que a gente utiliza para fazer o condicionamento do esmalte nas restaurações de resina composta, e pedra pómez como agente abrasivo. Então você trabalha conjuntamente com um agente erosivo e um agente abrasivo, de tal sorte no momento em que você faz a aplicação da pasta na superfície do dente e com uma borracha de silicona você vai fazendo a microabrasão, então você tem uma ação conjunta erosiva do ácido e abrasiva da pedra pómez. Então, conjuntamente, você vai erosionando e abrasionando aquele esmalte superficial, de tal sorte a você remover aquela camada superficial que está comprometida, chegando numa área de esmalte normal. Então, aqui são dois livros, né, do departamento, um específico para microabrasão de esmalte, né, Fundamentos e Aplicações Clínicas, né, Odontologia Estética, da editora Santos. Esse é de microabrasão de esmalte, e esse daqui de restaurações de resina composta, tanto na região anterior e na região posterior. São as duas da editora Santos, se alguém tiver interessado, né, em dar uma olhada, de adquirir esses livros do departamento de dentística. Então a gente vê aqui, ó, o resultado inicial, como chegou o paciente para a gente e como ele foi embora
depois de feito 3 tratamentos, associação de 3 tratamentos. O clareamento em consultório, restaurações estéticas de resina e a microabrasão do esmalte. O caso inicial, uma vista lateral, como é que era, e como ficou o sorriso do paciente. Então você veja, Moacir, que a gente consegue, através da associação desses procedimentos, mudar completamente o sorriso do paciente. Isso aqui é um caso mais simples, a gente tem casos, né, mais complexos que a gente vai estar mostrando. Que nem, por exemplo, esse caso que eu estou mostrando agora. É um paciente que ele chegou na faculdade e apresentava essas pigmentações, essas alterações. Então, pigmentações bastante, comprometendo bastante o sorriso desse paciente, sem uma etiologia determinada. Não consegui chegar a um diagnóstico do que poderia ter levado a essa alteração. Geralmente você pode ter, nessa fase aqui, uma pigmentação sistêmica, né? Uma hipocalcificação de esmalte com pigmentação sistêmica. Pode estar associado a alguma doença, algum medicamento que tomou, mas geralmente eu não consegui chegar a um diagnóstico nesse caso. Mas, eventualmente, esse paciente, ele chegou, a gente tentou fazer uma microabrasão, um desgaste, para ter uma ideia mais ou menos qual que seria a profundidade dessas manchas. Na realidade, a gente tinha uma profundidade praticamente em toda a extensão do esmalte. Nessa época que eu fiz esse caso, a gente não tinha esse sistema para clareamento, então não tentei fazer o clareamento, tá certo? Eu até tentei fazer o clareamento, mas não deu resultado. Então, daí o que eu fiz aqui? A gente fez um desgaste com ponta diamantada esférica circundando a lesão. Então, foi como se fosse facetas na face vestibular, mas não de toda a face vestibular dos dentes, somente naquela região que está alterada. E como a incisal não estava alterada, eu mantive a incisal desses dentes. Então, daí no caso, você tem que fazer os sulcos de orientação, daí você pode fazer sulco de orientação interno e desgastar com a própria ponta diamantada esférica, ou com uma ponta mais calibrosa. Mas mantendo a incisal, ó, porque a incisal não estava com alteração de cor, e vai me servir de guia para eu devolver a convexidade, tanto no sentido mesiodistal quanto cérvico-oclusal ou cérvico-incisal desses dentes após a aplicação da resina composta. Esse é um caso que eu trouxe, que eu quis trazer, porque tenho 10 anos de controle clínico. Tá certo? Então, olha aqui, ó, quando a gente estava fazendo uma vista mais aproximada da quantidade do desgaste, então geralmente você circunda essa lesão estendendo o término do teu preparo numa área de esmalte normal, que esteja calcificado de forma adequada, sem alteração de cor. Primeiro, para você esconder aquela alteração de cor e, principalmente, você levando o teu preparo numa área de esmalte normal, você tem certeza que você vai ter um adequado condicionamento ácido, uma retenção e um selamento adequado da tua restauração. Então, é importante isso daí. Então, protegendo com tira de poliéster, condicionamento ácido. Daí a gente vai fazer a aplicação do sistema adesivo. Nesse caso, eu utilizei a resina Z100. Então, utilizei cor A3, A3,5 e A3 para esses dentes. Então, fazendo a aplicação do sistema adesivo, aqui começando a fazer a aplicação de forma incremental dessa resina composta. Utilizando espátula, pincel para você ter uma lisura superficial. E aqui a gente vê uma vista incisal, ó, da devolução do contorno, tanto no sentido mesiodistal quanto no sentido, ó, cérvico, oclusal e aqui cérvico incisal. Tá bom? Então, a gente vê aqui uma vista vestibular, né, depois de feita a aplicação da resina composta. E o inferior também a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Circundar a lesão e as restaurações de resina, as facetas de resina. Olha um resultado imediato, né? Depois de feito o acabamento e polimento. E esse caso é um caso que eu tenho o caso inicial, o resultado final imediato, né, do restabelecimento estético desse paciente. E aqui o caso inicial e o final. Você vê que você consegue um resultado bastante satisfatório, de tal sorte a você ter que desgastar um pouco de estrutura dental desse paciente, mas eu acho que em termos de estética teve um resultado satisfatório. E é um caso que eu acompanho, como eu falei para você, faz 10 anos esse paciente, a gente está tratando ele agora na clínica de especialização. Então aqui o controle de 5 anos. Ó. Você vê que é um paciente que tem uma musculatura bastante desenvolvida, então geralmente ele chegava para mim, ó, professor, quebrou um pedaço aqui, ó, da resina. Você ia lá e faz um reparo. Você vai fazendo a manutenção desse tratamento. Tá certo? Tanto é que ele chegou para a gente agora com 10 anos, ó, praticamente esse lado, todas as resinas, ó, caso inicial, né? E aqui o controle de 10 anos. Você vê, algumas regiões, algumas facetas, elas se fraturaram, se perderam, se desprenderam. Aqui na região anterior, superior, está praticamente todas em posição. E aqui uma vista, ó, lateral, com 10 anos de controle. O que eu fiz nesse caso? A gente está tratando ele novamente. Agora eu fiz um clareamento,
com essa nova tecnologia e a gente está trocando ou reparando essas facetas, que você vê que não tem necessidade de troca de todas essas facetas. O caso inicial e 10 anos de controle clínico. Então vocês vejam que são procedimentos que você tem resultado satisfatório, né? E ao longo do tempo resultados também bastante satisfatórios em termos do material, da adesão. É lógico que procedimentos estéticos é que nem as mulheres, elas não vão toda semana, né, na cabeleireira, vai depilar, etc. Os procedimentos estéticos na cavidade oral, a gente tem também que você está controlando, acompanhando, eventualmente fazendo algum outro tipo de tratamento, algum reparo, que é característica desses procedimentos. Aqui, né, uma vista lateral do sorriso, os 10 anos, né, depois de feito essas restaurações. Olha um outro caso também que eu tenho um controle grande. Essa aqui era uma paciente jovem que ela apareceu assim, quando eu estava fazendo mestrado, isso faz uns 16 anos, 15 anos atrás aproximadamente, né? Então essa paciente tinha todo esse tipo de alteração e também não conseguimos chegar a um diagnóstico muito correto. E você vê, né, uma fase para pegar central, lateral, primeiro molar, deve ter ocorrido entre o 10º mês de vida até 2, 3 anos, até os 1 ano e meio, 2 anos. E comprometeu de forma distinta, que você vê aqui, ó, tem um central, incisivo central inferior normal, um alterado. Daí o outro incisivo central normal e o outro alterado. Então você não tem uma cronologia em termos da erupção, da formação do germe dental, do que comprometeu da alteração. Mas independente disso, naquela época a gente fez o mesmo preparo, circundamos a lesão, ó. Você vai circundar a lesão, aqui em incisal, como estava comprometida, você não precisa manter. Então você pode fazer daí os sulcos de orientação com uma ponta troncocônica. Tá certo? Porque você não vai manter a incisal. Quando você tem que manter a incisal, esses sulcos de orientação e o desgaste interno, daí você tem que fazer totalmente com a ponta diamantada. Senão você não consegue. Tá bom? Então aqui depois fazendo como se fosse um preparo para a faceta. Olha aqui os sulcos de orientação, em torno de 0,6 a 0,7 milímetros. Olha aqui depois isolado, condicionamento ácido, e foi feita a faceta superior dos incisivos superiores, dos incisivos inferiores. Isso daqui quando eu estava fazendo o mestrado. Daí essa paciente ela retornou para mim depois de 5 anos com essas características. Tá certo? Então você vê que estava com desgaste dos anteriores superiores e as duas facetas dos incisivos inferiores tinham se desgastado. E com uma pigmentação também bastante intensa. Eu tentei fazer um clareamento, não respondeu, e daí a gente partiu o quê? Para a confecção de uma faceta estética vestibular. Como ela já tinha se desprendido, tinha um comprometimento incisal, eu fiz um preparo o quê? Recobrindo a incisal e um chanfrado na palatina, para você ter um travamento daquela resina. Principalmente por quê? Porque tem um esmalte aqui, ó, que não é normal. Então, provavelmente esse esmalte, por ele estar hipocalcificado, ele não te dá uma resistência adesiva adequada. Tanto que eu fiz o recobrimento incisal e estendi o preparo em toda a vestibular. Porque já tinha uma história de desprendimento da faceta anterior. Então, no preparo do dente a gente vai fazer, antes do isolamento, proteção dos dentes vizinhos, né, englobar toda a face vestibular, recobrimento incisal e o chanfrado palatino aqui, nesse caso. Daí, a escolha da cor. Geralmente, para a gente fazer a escolha da cor, quando você tem o remanescente bastante alterado, é difícil, porque às vezes você não consegue bater a cor, você tem que trabalhar com algum tipo de resina opaca. Quando eu trabalho com resina opaca, o que eu faço? Geralmente eu utilizo um agente separador, creme de barbear que é hidrossolúvel, não compromete a adesão posteriormente, não pode ter nenhum veículo oleoso. Então eu aplico um creme de barbear no remanescente, aplico o opaco, uma resina fluida, e depois venho com a resina da cor A1, por exemplo, aqui no caso, e aplico sobre o opaco para ver se eu consigo chegar na cor que eu estou desejando. Então é um teste de cor que é mais fácil de vocês estarem realizando e é mais difícil de vocês errarem a cor. É mais fácil de escolher a cor. Fazer esse teste previamente ao isolamento. Para você ter uma ideia qual é a cor que você vai chegar, se é naquela cor que você está querendo. Então, depois de escolhida a cor, você vai fazer o quê? Isolamento, condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo. E aqui no caso eu utilizei o opaco cor A1 da Care. Então daí com um pincel com uma ponta bastante pequena, né, uma ponta delicada, você vai aplicar essa resina opaca, que é uma resina fluida, vai polimerizar após a aplicação do sistema adesivo, é lógico. Você aplica o sistema adesivo, polimeriza,
aplica a resina opaca de acordo com aquele guia anterior que a gente tinha feito, tá certo? E daí você vem fazendo a aplicação da resina composta. Então você pode fazer a primeira aplicação da resina composta e depois você vai determinar primeiramente na região cervical, que é de extrema importância quando você está trabalhando com uma classe 5, com uma faceta, mesmo uma classe 3, o perfil de emergência em 45 graus. Então você vai determinar esse perfil de emergência para depois sair, né, através da convexidade adequada daquele dente. Esse perfil de emergência em 45 graus é importante para quê? Primeiro, para que você tenha a adaptação precisa da resina composta na região cervical. E para que você tenha acomodação da papila. E também que proteja a papila pelos alimentos, né, durante a função mastigatória. Então, esse perfil de emergência em 45 graus na região cervical. Daí você vai fazer a aplicação da resina na face vestibular, utilizando outra espátula, né, e os pincéis. Então, fazendo a aplicação de outra camada, da cor A1 com espátula, e depois, né, as últimas camadas com pincel, para que você tenha uma textura bastante lisa dessa resina e que você esteja englobando o menor número possível, né, de bolhas e também que você tenha uma superfície extremamente lisa para que te facilite, né, no caso, a obtenção de uma lisura adequada e facilitando o polimento final. Então você vê aqui, ó, utilizando um afastador mecânico para melhorar um pouquinho o contorno proximal, previamente, né, aqui utilizando o afastador imediato da Ivory, né, para conseguir isso daí. E o resultado imediato, a gente vê que está um pouquinho mais escuro, por quê? Porque o dente estava isolado, então esses dentes estão mais claros. Então geralmente a hora que hidratar, geralmente você vai chegar na cor desejada. Então você vai ter uma ideia da cor real mesmo depois quando o paciente retornar uma sessão posterior. Nos dentes superiores, que apresentavam aquele desgaste, qual foi feito o planejamento? As restaurações de resina, apesar de elas estarem desgastadas, elas não precisavam ser trocadas totalmente. Então foi feito o quê? Um desgaste para ser feito um reparo. Através do que? Da reconstituição da guia incisal de todos esses dentes que estavam desgastados. Então, geralmente, quando você faz esse tipo de reparo, você vai fazer um desgaste com ponta diamantada, com broca, né, semelhante a um desgaste com uma faceta. Geralmente, você circunda, pode fazer até com uma ponta diamantada, como se fosse um chanfrado na interface dente-restauração, depois faz os sucos de orientação para fazer esse desgaste. Para você obter uma adesão mecânica e química da resina antiga com a resina nova, interessante que você pode realizar o jateamento com óxido de alumínio, que eu já mostrei anteriormente, naquele caso do esmalte. Você pode jatear a resina, faz o condicionamento ácido do esmalte e da resina remanescente com ácido fosfórico. Condicionamento ácido para o esmalte, a gente sabe que você vai condicionar para formar as microporosidades, e na resina para limpeza. Daí, para você ter uma adesão química, o ideal é que você utilize o quê? Um agente silano. Mesmo agente silano primer cerâmico, que é utilizado para realização das cimentações das porcelanas. Então você aplica o silano, o adesivo, polimeriza e daí você aplica a resina composta, que é a melhor forma que você tem para fazer o reparo em termos de retenção adesiva. Então aqui a gente utilizou o renêmio, né, de corpo e micropartícula, e a gente fez a caracterização intrínseca também da restauração. Então olha aqui, ó, depois de feita a reconstrução da incisal, a gente vai estar trabalhando com a aplicação do corante branco na incisal para dar aquele aspecto opaco da incisal, para depois a gente estar utilizando o corante azul para dar a translucidez. Então olha aqui, ó, depois de feita a reconstrução da borda incisal, utilizando o corante branco, ó, na região incisal, para depois a gente trabalhar o quê? Com o corante azul, ó, na região também incisal, um pouquinho mais aqui na região do lóbulo, para você ter aquela translucidez característica de uma paciente jovem que nem essa daqui. Então, essa daqui é um tipo de caracterização intrínseca. Outro tipo de caracterização poderia ser feito o quê? Com a própria resina, a resina translúcida, que a gente vai ver mais para frente no outro caso. Então, depois de feita a caracterização, o aumento da guia anterior, ó, incisal, né, a gente vai estar trabalhando o quê? Com a resina de corpo, né, para dentina, e depois a última camada com a resina de micropartícula para esmalte. Então, fazendo a aplicação da resina, olha aqui, depois de feita a aplicação de toda a resina, a gente vê a textura conseguida, aumento da guia incisal, as ameias, o resultado inicial. A gente utilizou aqui a Melogen, não, Melogen não, perdão, Renêmio, essa resina. Então, ela veio com uma resina
para dentina, que é híbrida, para esmalte, que é micropartícula, para dar uma lisura maior, e vem com todo aquele Creative Color, que são vários corantes para você estar trabalhando com essa resina arrenina. Olha aqui uma vista aproximada, né, dos dentes e o sorriso da paciente depois de feito toda essa reabilitação estética dos dentes anteriores dessa paciente. Um outro caso bastante interessante, né, que você vê que essa paciente ela se apresentou assim para a gente na clínica, então a gente chama isso daqui de sorriso invertido pelo desgaste tanto de canino dos laterais e incisivos centrais. Geralmente essa linha do sorriso ela acompanha a curvatura do lábio inferior, então por isso que a gente chama de sorriso invertido, né, pelo um desgaste acentuado desses dentes anteriores. Olha uma vista frontal, né, a quantidade de desgaste. É lógico que é uma paciente que ela tem bruxismo, ela tem um desgaste noturno, né, uma parafunção, né, desses dentes. E é lógico que nessa situação é interessante que a gente faça a reconstrução das guias anteriores, primeiro para você restabelecer estética e principalmente para você restabelecer função, de tal sorte a você devolver, né, a desoclusão, né, em termos de protrusão, a guia anterior e a guia canina, de tal sorte a você reconstruir com resina todos esses dentes e você ter a proteção dos dentes posteriores através da devolução da guia anterior e da guia canina desse paciente. Esse paciente ele apresentava também, né, no movimento de protrusão, a gente vê, olha a quantidade de desgaste, e na região palatina, né, além do desgaste dos anteriores, na região palatina ela tinha erosão palatina, erosão daquele esmalte, provavelmente em função de refluxo, né, noturno dessa paciente. Então foi feito as orientações, e é lógico que numa situação dessa, o melhor material para você fazer essas facetas palatinas é a resina composta. Geralmente sem preparo, você só jateia condicionamento ácido e aplica a resina por cima. O que foi feito aqui? Então olha uma vista de lateralidade, ó, a perda da guia canina pelo desgaste das pontas caninas. E hoje o meu pai ele tem um trabalho, um controle de casos bastante grandes da gente estar fazendo essa reconstrução da guia anterior, da guia canina com resina composta. De tal sorte, alguns pacientes que apresentavam esse bruxismo, você devolvendo essas guias, ela até não necessita mais utilizar placa mio-relaxante. Tá? É lógico que a maioria desses pacientes, você faz a reconstrução da guia canina, faz o ajuste oclusal quando tem necessidade e faz a instalação de uma placa mio-relaxante para que ele proteja essas restaurações. Tá certo? Então você vê aqui, utilizando o fio de Roca para fazer uma análise, né, oclusal, onde tem contato prematuro, fazendo o desgaste do contato prematuro, evitando, né, que essa mandíbula se projete anteriormente, e geralmente você tem esse tipo de comprometimento. E depois de feito esse ajuste inicial, foi feito isolamento absoluto, aqui uma confecção de uma matriz confeccionada previamente num modelo de estudo em gesso, que foi feito em enceramento, para que você chegue na clínica já com o tamanho adequado daqueles dentes. Então você consegue uma matriz, você confecciona uma matriz do material de um elastômero, aqui no caso o Optosil, tá certo? Para servir de guia para você fazer a reconstrução da guia anterior desses dentes, tá certo? Então fazendo um bisel primeiramente na vestibular e na palatina, porque a gente ia aumentar, né, a resina na região palatina, para depois começar a fazer condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo e daí a faceta palatina previamente, para recobrir todo aquele esmalte, né, que estava ali já erosionado, né, pelo refluxo apresentado pela paciente. Então a gente faz a aplicação da resina e daí já aumentando, ó, já fazendo a reconstrução da incisal. Então trabalhando aqui com uma resina WE, que é uma resina para esmalte, translúcida. Então aqui a gente vai fazer a caracterização desse caso apenas utilizando as cores da resina composta, sem o color, o kit color, sem o corante, somente com as cores oriundas da resina. Então aqui, primeiramente fazendo, né, aplicando por palatina e fazendo a reconstrução da guia com a resina para esmalte translúcida, para depois a gente aplicar uma resina de corpo, daí no caso aqui, ó, a B2O. Tomar cuidado com essa resina Estet X quando vocês estiverem trabalhando, que essa resina opaca, ela é muito opaca.
Então, se vocês tiverem que trabalhar com a resina opaca, essa resina opaca ela tem que ser uma espessura muito pequena, tá certo? E que você tem uma possibilidade de estar aplicando a resina para dentina sobre essa resina opaca com uma espessura adequada, senão você perde toda a translucidez, toda a estética da restauração. Quer dizer, é uma outra dica que eu dou em relação a... Muitas vezes o pessoal pergunta, professor, qual que é a resina que você utiliza? Tá certo? A resina que vocês devem utilizar é aquela que você consegue trabalhar, que domina a resina composta. Porque se vocês forem comprar tudo quanto é resina composta que foi lançada no mercado, vocês vão trabalhar para comprar resina composta. Então, é ideal ter 1 ou 2, 3 jogos no máximo aí de resina composta e, dependendo da situação, você trabalhar com um ou outro kit de resina composta. Mas desde que domine a resina, que você saiba estar trabalhando, aplicando de forma adequada e você sabe qual que é o resultado que você pode chegar com aquela resina composta. A gente que é professor, não, você tem que trabalhar com tudo, né? Às vezes está na clínica lá, pede para faz com essa, faz com aquela, então você se vira, tem que se virar, né? Mas geralmente o clínico é ideal que ele trabalhe com 2 ou 3 resinas e domine aquelas resinas para que ele consiga saber qual o resultado que ele pode chegar em função do material que ele está utilizando. Então aqui, ó, depois a opaca, daí eu estou utilizando a WE também, para reconstruir, né, aqui os mamelões com o opaco e a WE entre os mamelões para você ter aquela translucidez, né, o lóbulo de desenvolvimento. E depois cobrindo tudo, ó, com a resina B1 para dentina, tá certo? Então a gente vai fazendo a aplicação dessas resinas, dessas cores, dessa forma, para você chegar nesse resultado final. Aqui é lógico que está um pouquinho aumentado, a gente vai acertar o tamanho desse lateral, mas olha aqui, ó, depois de reconstruído toda a palatina, então facetas palatinas e a guia anterior, tanto dos incisivos laterais, centrais e canino. Olha aqui uma vista após o acabamento de polimentos, após remoção dos excessos, acabamento de polimento, uma vista por palatina. E o que é mais importante, ó, você fazendo o aumento da guia canina, na hora que você faz o movimento de lateralidade, você tem a desoclusão dos dentes posteriores e anteriores. Então você tem a proteção mútua, tanto em lateralidade, ó, quanto na protrusão. Então vocês vejam o caso inicial e aqui depois de feita a reabilitação estética. Uma vista lateral, olha o sorriso da paciente como ficou, né? E a gente vê aqui, ó, como era antes, o inicial e o resultado final. Então a interposição dos lábios, você vê, ó, que segue, ó, o sorriso, ele segue a circunferência do lábio inferior. E aqui é o caso inicial e o sorriso da paciente como ficou. Então a gente tem várias possibilidades aí para estar trabalhando dessa forma, né, e associando todos esses tratamentos. E a gente vê aqui, ó, uma reabilitação estética e funcional da paciente com as restaurações de resina composta. Olha um outro caso bastante interessante, uma paciente que apresentava caninos conoides, é uma forma um pouco alterada desses caninos, posicionamento. Caninos não, perdão, laterais conoides, né? Então a gente vê aqui o caso inicial, o paciente tinha essa alteração dos laterais e tinha também uma pigmentação característica oriunda da própria cor do paciente, dos dentes dessa paciente. Então a gente vê aqui ó, uma cor A3, ó, né? Uma vista lateral, ó, dos incisivos, conoides aqui com alteração de forma. E é lógico que isso daí comprometia bastante, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê o sorriso da paciente, ó, né? A gente tinha um buraco escuro aqui entre esses laterais, o lateral e o canino, né? Nos laterais, nos incisivos laterais, e com um comprometimento bastante grande em termos da estética do sorriso dessa paciente. Então o que a gente fez? Escolha da cor, e antes de fazer a transformação, a gente fez o clareamento em seção única. E aqui utilizando um outro equipamento da DMC, que seria o Whitening Lazy Light, que é para a boca inteira. Então você consegue, com esse equipamento, fazer o clareamento tanto da arcada superior e da arcada inferior ao mesmo tempo. E você vai ativar, são 6 LEDs, ó, super LEDs, que está em torno de 1000 mW cada LED por centímetro quadrado, mais 3 saídas, ó, do laser terapêutico com 200 mW cada um, em torno de 600 mW do laser terapêutico. Então você consegue fazer o clareamento da boca inteira. É lógico que para esses equipamentos sempre vem com óculos de proteção que você tem que estar utilizando. Então aqui no caso foi feita a aplicação da barreira gengival, aqui no caso o Laser Protect, são todos materiais da DMC, tá certo? Dessa empresa. Aqui a barreira gengival e o agente clareador
que é o laser peroxide, que é a base de peróxido de hidrogênio a 35%, e o corante, esse vermelho, é a base de urucum e juá, que são duas frutas naturais brasileiras aí, que servem como agente corante, que vai absorver energia luminosa, é o agente fotossensível. E aqui fazendo a ativação da arcada inteira, uma vista superior do whitening laser em posição fazendo a ativação, tanto do superior quanto inferior. Aqui, depois de ativado, a coloração alaranjada, característica, né, do gel, depois de 3 minutos de ativação contínuas. Você pode fazer essa ativação 3 minutos contínuos, diferente do ultrablue que eu mostrei. Por quê? Porque você tem uma luz fria, você não tem aquecimento. Tá certo? E essa ativação, a aplicação do gel e ativação, você pode fazer na mesma sessão de atendimento, por até 4 vezes. Tá certo? Desde que o paciente não apresente nenhum tipo de sensibilidade. É bastante difícil ele apresentar, mas você pode ter também. Olha aqui, uma vista aproximada depois do clareamento. Né? E aqui depois do clareamento conseguido do superior e inferior. A partir daí a gente vai aguardar uma semana para estabilizar a cor e para liberar o oxigênio do esmalte para não te interfira no procedimento adesivo, tá certo? E daí sim a gente vai partir o quê? Para a análise desses dentes, da proporção de aparecimento, a proporção áurea, fazer uma análise do que a gente vai determinar em termos que a gente vai proporcionar a esses laterais que a gente vai fazer a transformação. E eventualmente vocês vão ver que a gente vai trabalhar também aqui nos incisivos centrais, aumentando um pouco o contorno do incisivo central para melhorar essa proporção, essa relação em termos de largura e altura entre central, lateral e canino. Tudo isso daqui, em termos de proporção áurea, proporção ou tamanho real desses dentes, a gente tem no livro do meu pai de Estética e Cosmética, que é um livro novo, que traz toda essa parte de reabilitação estética do sorriso, né, de proporção áurea, proporção de aparecimento, proporção real desses dentes. Então aqui é um compasso em proporção áurea que você trabalha para fazer esse tipo de análise. Então o que a gente fez? Um separador mecânico para separar um pouco o incisivo lateral, jogar ele um pouquinho para distal. Separador mecânico imediato. Utilizamos um disco de lixa para remover aquela ponta, para facilitar o acesso e a anatomia. No outro lateral esquerdo, né, no lateral esquerdo do paciente, a gente utilizou o disco de lixa e removemos, né, essa protuberância vestibular do esmalte, para você conseguir colocar ele na mesma relação vestibular dos outros dentes. Então, olha aqui, depois do desgaste, a gente vai fazer o jateamento com óxido de alumínio. Olha aqui, para complementar, aumentar um pouco a largura do central para depois fazer a reanatomização do lateral. Então, jato de óxido de alumínio, daí vai fazer o condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo, aqui aumentando o contorno distal do central, para depois a gente estar transformando, fazendo a transformação dos laterais. Bom, então a gente observa aqui, que a resina sendo colocada, sendo aplicada para aumentar a distal dos centrais, para aumentar a largura, essa relação dos centrais, para você ter uma relação melhor com o lateral, com os dois laterais que a gente está vendo que está fazendo a aplicação da resina composta e dando uma nova forma para esses laterais. Então, geralmente, quando você tem diastemas ou lateral conoide, às vezes você trabalha não só no lateral, como também no central, para você ter uma relação mais harmônica. Então, às vezes você pode ficar com um lateral muito grande em relação ao central. Então, isso daí é interessante que a gente esteja fazendo esse tipo de análise para distribuir melhor aí em termos de relação, né, de largura e altura dos dentes. Então, aqui depois de aplicado o acabamento inicial, né, a transformação dos dois laterais e o aumento aqui na distal dos centrais, e aqui a glade de Levan, né, que seria a proporção de aparecimento, ou seja, em proporção áurea. Então, geralmente, como você olha o paciente pela frente, você tem uma proporção de aparecimento, que o central ele aparece 100%, o lateral, né, 0,69% a menos, o canino vai ter uma proporção menor de aparecimento, e aqui o corredor bucal, que são fórmulas que você tem de estar reabilitando esses pacientes numa proporção estética agradável, né, em termos da proporção desses dentes em termos de altura e largura. É uma forma de você ter mais ou menos uma ideia de quando que você pode aumentar, o que você tem que fazer, o que você pode conseguir com os tratamentos estéticos reabilitadores da região anterior. Então aqui a gente vê, depois da remoção do isolamento absoluto, uma vista frontal, uma vista lateral do resultado conseguido. Depois de feito o acabamento e polimento, a gente vê aqui o caso inicial,
uma vista lateral do mesmo lado, ó, como era antes e como ficou depois do clareamento e a reanatomização, né, transformação do canino e também do central aqui também, que a gente aplicou um pouco de resina no central. Do outro lado, o caso inicial e depois, ó, uma vista lateral, como que ficou o sorriso da paciente. O caso inicial, como era o sorriso da paciente, e o resultado final. Então a gente vê uma harmonia bastante grande, né, um resultado estético bastante satisfatório desse procedimento realizado. Você vê que você muda completamente o sorriso da paciente. Então é lógico que para você realizar esse tipo de procedimento, você tem que estar muito seguro, você tem que estar sabendo o que você vai realizar. Você tem que estar embasado na literatura, embasado nos trabalhos para que você consiga um resultado estético satisfatório, né? Também, quem não tem esse tipo de experiência, que não vá também desgastando e pondo resina, né, de qualquer forma que você pode ter resultado insatisfatório, você pode comprometer ainda mais, né, a estética e a função, a saúde, né, desse paciente. Então a gente vê aqui o caso inicial, como era o sorriso do paciente e como ficou o sorriso da paciente depois do clareamento, da transformação dos laterais. Aí. E para finalizar, o último caso, um caso de uma faceta também, era uma paciente de um dente polpado, que ela já se apresentava com uma faceta de cor, com comprometimento em termos de cor, de alteração de cor, e o paciente tinha uma cor C2, C3, uma cor até um pouco diferente do que a gente observa na clínica ainda. E qual foi o planejamento aqui no caso? Fazer primeiramente o clareamento também, para depois confeccionar a faceta de resina composta para tentar melhorar a estética desse paciente. Então foi feito, né, proteção com barreira gengival, aplicação do agente clareador, o laser peroxide, e ativação com ultrablue aqui, né, daquela forma de 3 sessões, você pode aplicar o superior e inferior ao mesmo tempo, fazer o clareamento ao mesmo tempo. Então aqui depois de clareado, em uma sessão de atendimento, a gente vê como tinha resina, não clareou tanto esse incisivo central. Então depois de uma semana de estar estabilizada a cor, a gente fez o que? O desgaste. Né? Aqui um carbono líquido só para facilitar o tipo de desgaste, o tipo de preparo. Então uma técnica de silhueta dos sulcos de orientação, fazendo desgaste para a confecção da faceta de resina composta. Então com a ponta troncocônica, você faz primeiro circunda com a ponta diamantada esférica e depois com uma troncocônica você faz os sulcos de orientação e você acaba de fazer o desgaste. Esses sulcos de orientação é interessante para que você tenha um desgaste uniforme na mesma profundidade de todo o preparo. Uma vista por incisal da característica do preparo. Então a gente vê que tem um dente que ele tem uma alteração de cor bastante intensa, ó, da dentina remanescente. É um dente polpado. E aqui no caso a gente está utilizando o quê? A Estet X. Né? Então fazendo a escolha da cor. E a escolha da cor daquela forma que eu falei para vocês. Eu gosto de aplicar resina sobre o dente preparado. Então quando eu vou fazer a escolha de cor, uma restauração de resina de classe 3, de classe 4, né? Ou para uma faceta, geralmente eu faço o preparo prévio. Eu faço o preparo, removo toda aquela resina antiga, que geralmente ela está com alteração de cor, tecido cariado, e depois eu aplico a resina diretamente no dente para saber se aquela cor que eu escolhi previamente com a escala de cor é a cor adequada àquele caso. Tá certo? Voltando ao caso clínico, a gente observa que eu utilizei a resina Estet X. Então ele tem a cor A2O, a opaco para dentina, a cor A1 para esmalte, a cor CE, que é o translúcido para esmalte. São essas cores que eu vou estar aplicando para devolver a estética desse dente. Essa resina é uma resina interessante porque ela apresenta fluorescência. Então, geralmente o paciente, numa luz negra, às vezes numa boate, que o pessoal reclama muito, ele vai ter a mesma característica de fluorescência dos dentes naturais. Tá certo? Então, a gente vê aqui um trabalho que foi Vila Roel, que ele publicou agora na JBD, no Jornal Brasileiro de Dentística da Maio, conjuntamente com o professor João Carlos Gomes, de Ponta Grossa. Então a gente vê aqui, ó, e nesse trabalho ele mediu, por exemplo, as resinas em termos da fluorescência dessas resinas, como que se apresentam. Você vê aqui, ó, Glacier da SDI, baixa, dentina e esmalte, baixa e baixa. Estet X da Dentsply, dentina média e esmalte alta. TPH média. Filtec Supreme, da 3M e Filtec a 110, baixa, não tem fluorescência. Você tem aqui Tetrixeran e Intens, Tetrixeran média para dentina e esmalte e Intens alta. E, geralmente quando você tem a dentina sem fluorescência e o esmalte sem fluorescência, você não vai ter fluorescência.
Se você tiver a dentina com fluorescência e aplicar uma camada de esmalte sem fluorescência, você vai comprometer, você não vai ter fluorescência. Aqui é a Vitalescence, também é a primeira resina que apresentou fluorescência. Então a fluorescência seria, por exemplo, a resina tradicional, você tem o dente e a resina que é a Vitalescence, que ela tem a mesma fluorescência do dente. Para uma situação dessa de luz negra ou numa boate, algum outro lugar, que você não tem uma diferenciação em termos da resina. E voltando ao trabalho de Villarroel, ó, a resina que é a Melogen da Ultradente, a Vitalescence, tem fluorescência alta, carisma da Cuser é baixa, a Miris ou a Sinerge da Coltene é alta, a Miris e média da Coltene, a Concept da Vigodente, que é uma resina nacional, que tem um custo bastante satisfatório, que tem toda uma gama de cores, ela tem uma fluorescência alta também. E ela é microhíbrida, tá? Então, uma resina também nacional, né? E a gente vê aqui, ó, a dentina sem fluorescência, o esmalte com fluorescência, você vai ter uma resina final com fluorescência. E aqui, se tiver uma dentina e às vezes tem um esmalte modificador, você tem uma resina também com a fluorescência não tão intensa, mas com fluorescência também. Então, são alguns aspectos que diferenciam o profissional em termos do resultado estético que ele vai conseguir. Então, olha aqui, ó, depois de feito o isolamento, condicionamento ácido, vejam que a gente está protegendo os dentes vizinhos com a tira matriz, sempre a gente deve proteger para evitar condicionar aquele dente e evitar também a hora que você vai aplicar o sistema adesivo não grudar um dente no outro, não unir um dente no outro, senão dificulta o procedimento. Depois disso a gente vai começar a fazer o quê? A aplicação da resina composta de acordo com aquele guia que a gente fez anteriormente. Estou utilizando a resina opaca para recobrir toda aquela dentina que está com alteração de cor e vejo que a gente não aplicou opaco na região de esmalte, que eu quero uma maior translucidez. Então aqui utilizando a cor A2, ó, e aqui já aplicando a resina o quê? CE, que seria para esmalte translúcido. Então e depois recobrindo tudo isso daqui, a cor A1 para a resina. Tá certo? Olha aqui uma vista aproximada depois da aplicação da resina, antes, né, da faceta, sem tirar os excessos. A gente vê que tem um pouco de excesso que vai ser removido depois no acabamento de polimento, com broca multilaminada, removendo, dando anatomia, acertando a anatomia desses dentes, fazendo o polimento com sistema enhance e pasta para polimento. Olha aqui o polimento, o brilho conseguido. Então você vê que é uma resina, por ela ser microhíbrida, ela apresenta um brilho, uma textura superficial extremamente lisa. Está semelhante a uma resina de micropartícula. Só que com a vantagem de ter uma resistência maior, contrair menos, alterar menos a cor. Então, é uma resina que apresenta as propriedades melhores, né, em termos do que a resina de micropartícula. Então, a gente vê uma vista lateral, ó, da faceta, uma vista frontal do resultado conseguido. Você vê a caracterização, ó, da faceta seguindo o dente do lado. Um pouquinho mais de opaco, ó, seguindo essa caracterização. Uma vista do outro lado, lateral. E o resultado final aqui, depois de feito a faceta de resina composta, após também a associação do clareamento em consultório em sessão única. Então aqui o resultado final que a gente conseguiu. Mas, filha, é isso que eu trouxe para vocês, né? Eu acho que deu para, não sei se deu para acompanhar, né? Mas eu acho que, pelo menos, uma ideia do que a gente pode estar realizando aí com esses procedimentos estéticos, com a resina composta, associada a clareamento, microabrasão e, eventualmente, o restabelecimento não só estético do paciente, mas principalmente também o restabelecimento funcional. É lógico que, em contrapartida, você vai ter também até um restabelecimento social desse paciente em decorrência, às vezes, de um paciente que tem uma alteração de cor, um comprometimento maior, né, em termos aí de estética do sorriso desse paciente. Professor Rafael Mondelli, acho que sua explanação foi maravilhosa. Acho que o senhor nos trouxe aqui para os nossos telespectadores aqui, nos mostrou muitas dicas de tratamento. Isso que é importante. O nosso ouvinte, ele quer saber realmente quais são os pulos do gato, o que ele pode fazer para facilitar a sua clínica no seu dia a dia. Eu acho que o senhor abordou temas importantes, desde o início. O senhor falou de microabrasão, o senhor falou sobre clareamento laser, o senhor falou sobre facetas. Então, eu acho que essa abordagem gradativa que o senhor fez sobre a parte estética, abordando também a forma e função para restabelecer a harmonia do paciente, acho que foi muito importante. E eu gostaria só de comentar algumas coisas e de perguntar alguma coisa para ver se a gente esclarece. O senhor falou muito sobre jato de óxido de alumínio
e hoje a gente tem esse aparelho novo de óxido de alumínio para preparo. O senhor já conhece ou teve alguma experiência sobre a utilização desse aparelho para preparo? Olha, hoje em termos de preparo, a gente tem algumas opções em termos de tratamento, não só o jato de óxido de alumínio, como também a gente tem as pontas CVD, não sei se você já ouviu falar. Tem o sistema Sonix da Cavo. Então são todos sistemas, eu acho que são inovadores e vêm, vamos dizer, contribuir, né, para uma melhor odontologia. Esse sistema de jato, eu particularmente nunca tive oportunidade para preparo. Não, já tive oportunidade de trabalhar assim, a gente tem um lá no departamento. Ele funciona, só que o problema é que às vezes te demanda um tempo muito grande e às vezes para você fazer um preparo faz uma sujeira enorme a nível de consultório, tá certo? Porque o jato de óxido de alumínio é um jato sob pressão, então você tem a partícula de óxido de alumínio, ela vai, né, asperizando tudo, então você tem que tomar uma série de cuidados quando você está trabalhando com esse tipo de equipamento. Mas eu acho que é um equipamento que pode ser utilizado, como também as pontas CDV, que talvez seja até mais interessante. Se tem uma rapidez maior, não faz tanta sujeira. Agora, nesses outros tipos de procedimento, o jato para esmalte, ou mesmo para um reparo de resina, quando você vai fazer, por exemplo, um fechamento de astema, uma transformação, ou um reparo de resina, daí o jato de óxido de alumínio a gente utiliza rotineiramente, para você melhorar, vamos dizer, a adesividade. Tá certo? Muito bom. O senhor citou aqui um dos nossos professores mais eméritos desse Brasil, o professor José Mondelli, e o senhor não me deu o nome do livro do professor. Eu gostaria que o senhor citasse só como uma referência. O livro do senhor, o professor José Mondelli como referência, para quem não está ouvindo e quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Bom, esse livro do meu pai é um livro extremamente interessante, é um livro com vários casos, com mais de 1000 fotos, para você ter uma ideia, né? E ele é um livro de estética e cosmética em dentística restauradora e é da Quintessência, da editora Santos, que está vinculando esse livro. E é um livro que trata toda essa parte de sorriso, de lábio, de proporção áurea, de proporção de aparecimento, proporção estética dos dentes, né? E te dá todo um embasamento clínico, científico, para você estar realizando, por exemplo, que nem aqueles casos que eu mostrei de reabilitação da guia anterior, da guia canina, né, alguma coisa de ajuste oclusal. Então, eu acho que para quem trabalha com essa parte de estética, que trabalha bastante com resina composta, com a reabilitação estética do sorriso, é um livro de cabeceira que não pode deixar de tê-lo, né, porque meu pai trabalhou muito nesse livro, acho que mais de 10 anos, para você ter uma ideia, para confeccionar toda a parte de levantamento, para entender, né, toda essa parte de proporção áurea, de proporção de aparecimento, né, e para você estar aplicando no dia a dia na clínica disso daí, fazendo um planejamento e estar reabilitando de forma estética e funcional esses pacientes. Bom, eu acho que isso é uma dica muito importante, vocês terem uma fonte de referência. Conheço o livro, acho ele espetacular, por isso gostei muito que o senhor fez uma referência ao professor José Mondelli, que tem se dedicado muito, durante toda a sua vida, realmente à estética e à odontologia. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, o senhor citou alguns trabalhos que foram feitos na universidade lá em Bauru, e o atendimento à comunidade é uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse país. A sociedade como um todo, ela é esquecida. Nós temos, então, que dar parabéns, e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse tipo de atendimento que os senhores têm dentro da universidade, dentro da USP, lá em Bauru, como a pessoa pode se inscrever, como que é esse atendimento, se vocês têm também cursos de especialização, cursos de aprimoramento para os cirurgiões dentistas que dessa área, dessa região de Bauru e áreas adjacentes, que pode procurar a universidade para se atualizar e fazer um ênfase realmente sobre esse tipo de atendimento para a população, que pode ser passado para umas outras pessoas que precisem esse tipo de atendimento e não saibam aonde serem atendidas. Bom, com certeza, né, a nossa universidade, a nossa faculdade, ela tem o setor de triagem, né, que geralmente é o primeiro caminho para que você tenha um atendimento, né, de certa forma gratuito, não só a nível de graduação, como pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, né, se procurar a triagem, se inscrever, eventualmente, dependendo da necessidade do paciente, ele vai ser encaminhado para uma triagem daí de
uma clínica, de uma disciplina, e eventualmente ele pode ser encaixado ali, desde que tenha finalidade didática, né? Isso que é importante também, porque não são todos os casos lá que às vezes você tem interesse didático. Às vezes você pega um caso extremamente complexo para um aluno de segundo ano, você não vai passar um paciente dessas características para um aluno que está iniciando na clínica. Então, dependendo do grau de complexidade, às vezes a gente desvia, né, entre aspas, esse paciente para a clínica de especialização, para a clínica de pós-graduação, que são, assim, pessoas, né, que já são formadas, que têm um maior adestramento já para estar trabalhando com esse tipo de paciente. Mas a gente atende esses pacientes desde o segundo ano, segundo semestre dos alunos do segundo ano até o quarto ano. A dentística está, agora desde o primeiro ano, né, a gente está em contato aí com os alunos, né, e a partir do segundo ano, do segundo semestre, né, do quarto período, o paciente já tem contato com o paciente, já está atendendo em clínica. Então, nesse sentido, né, a gente tem o setor de triagem, que os pacientes de Bauru que quiserem entrar em contato, o telefone da faculdade da triagem eu não lembro, mas do PABX é 14 3235 8000. Tá certo? É pedir, falar com a telefonista e pedir para entrar no setor da triagem, vai ter todo tipo de informação lá necessária. Em relação aos cursos de atualização, de especialização, geralmente a gente tem os cursos lá no âmbito da universidade, né, em associação com a Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos, a FUNBEU. Então é lógico que se alguém tiver interessado em cursos de especialização, de atualização, o ideal que seria entrar em contato com a FUNBEU. O telefone daí no caso é o 14 3235 8383, tá? Daí teria toda a informação dos cursos que a gente tem. Se alguém quiser entrar em contato comigo, também pode ser via e-mail, via telefone, que já apareceu na tela. O meu telefone, posso falar? Pode. É 14 3235 8265. Daí poderia dar qualquer outro tipo de informação. Inclusive a gente tem até um curso que vai estar se iniciando agora na PCD em agosto próximo. Muito bem. Professor, o senhor fala também bastante sobre clareamento a laser, né? E o clareamento com LED. Isso é um procedimento que então a gente deveria utilizar toda vez que a gente tem um dente manchado, um dente fora de cor no contexto todo do sorriso do paciente. Nós deveríamos então utilizar, ou você recomenda utilizar sempre esse clareamento antes do procedimento terapêutico? Moacir, na realidade, hoje em dia, essa técnica de clareamento em consultório que a gente tem hoje, se você pode colocar o arco de plasma, vamos dizer, o laser de argônio ou o LED laser, vamos dizer que são os três que melhor dão resultado, né? E é lógico que dentre esses três, em termos de custo-benefício, com certeza é LED laser. A gente tem várias empresas aí no mercado que apresentam esses equipamentos com essa conjunção, né? A utilização de duas fontes de energia, LED e laser. A diferença entre eles é a densidade de potência. Então, geralmente, você vai obter resultado provavelmente com todos os equipamentos. A diferença vai ser o tempo que vai te levar. Então, com certeza, se você trabalhar com equipamento que tem uma densidade de potência maior, né, e a meu ver, aí, os equipamentos da DMC que apresentam essa característica, né, e são equipamentos que eu trabalho, que eu tenho controle clínico de 2 anos, até 2 anos e meio aproximadamente, né, com resultados extremamente satisfatórios, a gente utiliza isso daí o dia a dia na clínica lá da faculdade. Então, aluno de terceiro ano, de quarto ano, ele pega o equipamento e vai fazer o clareamento. Então, é um procedimento extremamente simples, tá? Não é complexo, fácil de ser realizado e sem muitos comprometimentos. Agora, com certeza, a partir dessa possibilidade de você estar indicando o clareamento em consultório, te viabiliza muito o tratamento a nível de consultório. Por quê? Se você pensar que antigamente, o que a gente tinha? Clareamento de moldeira. O clareamento de consultório era aquecendo, não dava resultado. Então você teria que fazer clareamento de moldeira. O clareamento de moldeira é no mínimo 2, 3 semanas, 4 semanas. Então, quer dizer, você chega um paciente lá, que às vezes ele tem uma cor A2, A3. Você quer fazer um clareamento. Se você fizesse pela técnica da moldeira, ia te demandar 1 mês para você começar a atender aquele paciente. A técnica de consultório não, você faz naquela sessão. Acabou o problema. Você fez o clareamento, na sessão posterior você já pode começar a restaurar. Então, a dinâmica do consultório fica muito melhor. Então, daí você começa a indicar o clareamento de uma forma mais, vamos dizer, incisiva. Por quê? Porque você não quer fazer um clareamento a laser, numa sessão você faz o clareamento. Então, facilita muito.
Então, às vezes, você não deixa de... nesse aspecto, eu acho que em termos de marketing para o consultório é de extrema importância, né? Que o pessoal se diferencie dessa forma, que procure um equipamento para estar fazendo esse tipo de clareamento em consultório com essa energia LED laser. Sem esquecer justamente que ele tem que esperar um tempo após o clareamento para fazer a restauração. Isso é importante. O mínimo de 48 horas para a liberação do oxigênio. Mas geralmente eu gosto de esperar uma semana para estabilizar a cor conseguida. Ótimo. Então, não podemos esquecer justamente disso, esperar o tempo necessário não só para a liberação do oxigênio, como para a obtenção da cor definitiva. Professor, aproveitando a oportunidade, gostaria de comentar com o senhor. O senhor sabe que o PCD organiza o maior evento de odontologia hoje da América Latina. Alguns dizem que é até o maior do mundo, o 24º Congresso Internacional de Odontologia, que será realizado no ano que vem, do dia 28 ao dia 1º de fevereiro de 2006. E gostaria de saber do senhor o que o senhor acha desse congresso, qual que é a expectativa do interior de São Paulo, qual é a expectativa dos professores ou da área acadêmica em termos desse congresso, sendo que esse ano, o senhor já leu sobre isso, nós faremos a publicação de todos os trabalhos inscritos nesse congresso, numa revista da PCD, ou seja, eles vão ser indexados, além de o grande prêmio ADA-APCD, em que nós levaremos os ganhadores do Fórum Clínico e o Fórum Científico a apresentar um trabalho no Congresso da ADA com todos os gastos pagos. Como o senhor acha, ou se o senhor vê essas novas mudanças aí da PCD em termos do engrandecimento e a conscientização e a valorização do pesquisador dentro do nosso Congresso? Acho que com certeza o congresso da PCD, a própria PCD em si, né, hoje com a ABCD, está tendo uma penetração em todo o Brasil. E lógico que o expoente máximo talvez da PCD seja o Congresso de São Paulo, com certeza. Né? E antes a gente tinha um congresso a cada 2 anos e hoje é em ano. E é lógico que é um congresso em que você tem, além dos mais renomados professores aí de todo o Brasil e professores estrangeiros, você tem também a feira de produtos odontológicos, que eu acho que é de extrema importância também para você estar se reiterando ou você estar tomando contato com os novos materiais, novos equipamentos, novas técnicas, produtos estrangeiros, né, o que o pessoal está utilizando em tudo isso daí. Agora, com certeza, a expectativa nossa é a melhor possível frente ao Congresso da PCD. Eu participo já rotineiramente há muito tempo do Congresso Paulista de Odontologia. Eu acho que é um congresso excelente em termos de divulgação de materiais, de empresas, de professores. É lógico que teve algumas mudanças técnicas ultimamente, né? Em termos acho que até de curso, de conferências, né? Pararam com as conferências, só tem curso agora, até pelo volume de pessoas, né? que se aguardam nesse congresso. Né? Mas eu acho que a expectativa é a melhor possível de a gente estar fazendo um congresso. Inclusive, eu fui até convidado pela comissão científica, vou estar apresentando um curso sobre facetas de porcelana e de resina composta. Né? E a expectativa acho que é a melhor possível. Né? E eu acho que parabenizar a PCD Central, todos os componentes do Congresso e da própria PCD, pelo trabalho que estão realizando, não só a nível de São Paulo, a nível do Congresso, mas a nível de todo o Brasil, né? De a gente estar aí com a ABCD, né? A PCD, né? Adentrando em todos os estados, a maioria das grandes cidades em todo o Brasil. Então, a senhora acha que esse incentivo que nós estamos oferecendo hoje, os professores, de se inscreverem e apresentarem os seus trabalhos para concorrerem a um prêmio ADA, acho que foi uma coisa importante, né? Com certeza, eu até pulei esse pedaço da pergunta. Agora, isso daí é de extrema importância, não só para os profissionais, para os alunos de graduação, aluno de mestrado, doutorado. Com certeza, quando você tem um congresso, primeiro vai ser indexado numa revista, então você vai ter uma publicação, já é interessante, porque hoje em dia tudo gira em torno de publicação, não é isso? Se não tiver publicação, você não vai a lugar nenhum, tá certo? Então, em termos de publicação, e essa oportunidade dos melhores aí, que foram escolhidos, de ter custeado uma ida para uma apresentação na ADA, eu acho que com certeza é uma excelente
forma de você estar chamando esse pessoal para estar apresentando e ter um incentivo ainda maior para você vir ao Congresso Paulista de Odontologia, né, e estar apresentando aí o fórum clínico, o fórum científico e etc. Aí, todos esses trabalhos. Vocês podem acompanhar todos esses nossos programas através da qualquer instituição integrante da rede de ensino da Conexão Médica, acessando também o site da Conexão, www.conexãomedica.com.br, ou acessando o site da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, www.apcd.org.br. Esse programa é transmitido todas as primeiras quartas-feiras de todo mês, com reprises durante o mês. A programação é variada e nós tivemos já eminentes professores e continuaremos trazendo para vocês sempre o melhor da odontologia para a atualização profissional. Visitem o site do Congresso também, do próximo Congresso, é www.ciosp.com.br. Gostaria de agradecer novamente ao professor Rafael Mondelli a sua presença, que foi muito elucidativa. Eu acho que todos nós aprendemos hoje bastante e essas dicas que o professor Rafael Mondelli deu para nós, acho que são muito importantes para o nosso atendimento do dia a dia na nossa clínica. Professor, novamente o nosso agradecimento. Poderia dar umas... Bom, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Departamento de Dentística, agradecer a Conexão Médica em associação com a PCD, dessa abertura desse espaço para a gente estar apresentando aqui alguma dos procedimentos clínicos que a gente utiliza, né, e ensina, não só para os alunos nossos de graduação, como também de pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado e especialização. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente estar, através desse novo sistema, né, de estar apresentando, né, de poder estar aqui conversando com vocês e apresentando alguma das coisas que a gente faz, que a gente ensina no âmbito do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima na Conexão Médica APCD.